Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está entrando no ar o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado diretamente no Estúdio Hall, no centro da capital gaúcha. Comigo, no leme do programa, o jornalista Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Salve, Ayrton. O nosso comentarista, Dom Real Pereira dos Santos. Oi. Oi. Oi, Kátia. Oi, Centeno. Estamos chegando. Estamos chegando. Eu ia dizer, o nosso comentarista, Dom Real Pereira dos Santos, o homem que descomplica a economia. A nossa convidada, Pérola Sampaio, que, além de ser essa joia de pessoa, isso foi o Ayrton que colocou no roteiro, tá? Como seu nome diz, a Pérola sabe muito de conselho tutelar e é disso que vamos falar. E por quê? Salve, salve. Salve, Pérola, bem-vinda. Porque a eleição para o Conselho Tutelar é super importante para a cidade e a cidadania. A eleição vai acontecer em todo o Brasil no dia 1º de outubro e apontará os novos 30 mil conselheiros tutelares do país. Bora lá, então, Centeno, para o nosso bate-papo de hoje. Vamos nessa. Pérola, quantas são as vagas e quantos são os candidatos aqui em Porto Alegre, por exemplo, do Conselho Tutelar? No Conselho Tutelar de Porto Alegre, nós temos 10 micro-regiões. Cada micro-região tem 5 conselheiros que, segundo o ECA, é eleito. Então, nós temos 50 conselheiros tutelares em Porto Alegre. Essa é a nossa realidade atual. Tem-se uma discussão para se ampliar o número de micro-regiões, no caso dos conselhos tutelares, de ter mais conselhos tutelares em outras micro-regiões, porque elas acabam sendo mais extensas na sua abrangência. Mas ainda está em discussão, não está nada definido, mas atualmente é isso. Temos 10 micro-regiões, com 5 conselheiros cada uma, totalizando 50 conselheiros tutelares e conselheiras tutelares em Porto Alegre. Tu sabes quantos candidatos tem em Porto Alegre, aproximadamente, ou não? A essas 50 vagas? Eu não sei te precisar agora nessa última eleição que teremos agora em 2023 o número exato, mas o que eu posso apontar e sei é que o número de inscritos, devido a algumas reformulações e critérios que foram modificados, diminuiu o número de pessoas a concorrer ao Conselho Tutelar. Eu sei que na Zona Norte, por exemplo, na micro-região 10, tem apenas 37 candidatos e candidatas a concorrer ao Conselho Tutelar. E quando eu concorri na ocasião, na época, minha gestão foi gestão 2008 e 2011, eram centenas de candidatos e candidatas em uma única região. E nas outras, então acabou sendo quase que 1.000 e poucos candidatos naquela ocasião, mas a realidade atual diminuiu bastante o número de conselheiros e conselheiras. Por que tu achas que diminuiu assim esse afluxo de candidatos? Eu acho que diminuiu porque os critérios eles acabam fazendo uma triagem. Me parece ser muito pertinente termos conselheiros e conselheiras que, de fato, além de ter um trabalho ligado à área social, à criança e adolescente, também ter uma técnica mais aprofundada, de serem pessoas que vêm do espaço também acadêmico. Eu acho que isso é importante. E nós não podemos negar que, com as políticas de ações afirmativas que governos anteriores tiveram, que o governo Lula teve, que atualmente se tem, não se tem mais o argumento ou desculpa de vir de uma comunidade e não ter a formação. Hoje nós temos o ProUni, hoje nós temos o FIES, então não dá para justificar de que as pessoas vêm de comunidade e não podem ter a formação.
A nova geração já vem com esta nova política de ações afirmativas. Então, me parece bem pertinente ter esta formação também para lidar com a criança e com o adolescente, porque se a pessoa não tiver um conhecimento técnico só na militância ou só no trabalho social assistencial, fica difícil dela ter a complexidade de entendimento do porquê aquela criança ou aquele adolescente tem alguma conduta, enfim. Então, isso é fundamental que um conselheiro e uma conselheira tutelar tenha, até porque me parece também que a vaga para o conselho tutelar não pode ser um cabide de emprego. É uma função e não uma profissão. Então, as pessoas não podem ingressar nesse espaço só para ganhar um bom salário, porque realmente a realidade de Porto Alegre e também a de Novo Hamburgo tem o conselheiro tutelar e a conselheira tem uma boa remuneração se for comparado com o mercado de trabalho aí fora. Mas Qual é essa remuneração hoje, tu sabe? eu acredito que em Porto Alegre, atualmente, um conselheiro tutelar ele ganha em torno de uns 6 mil e alguma coisa. Então, se for comparado com o mercado de trabalho aí fora, tendo em vista que não é exigido dentro do critério que tenha nível superior, o critério atual até agora é que tenha o segundo grau completo, o ensino médio completo. Mas tem que ter formação na área, né? Tem que ter trabalho com a criança e com o adolescente, ter comprovado essa função de 2 anos, enfim. Tem que ter a declaração da instituição na qual trabalhou, ou como voluntário, ou como um trabalho que tenha sido realizado ali, né, naquela instituição. E antes não era exigido esse segundo, esse ensino fundamental e segundo grau? Ensino médio, não? né? Ensino médio. Isto tinha um momento que era exigido só o ensino fundamental, não era exigido o ensino médio, depois passou a ser uma exigência. Também houve uma discussão em nível nacional para que os conselheiros tutelares fossem formados na área de direito, psicologia ou assistência social. Mas foi barrado por uma discussão de que se essas pessoas vêm da comunidade, seria um barrar ter esse critério. Mas, como eu disse, eu acho que atualmente, no momento que nós estamos vivendo 2023, esta discussão ela pode ser superada por uma política de ações afirmativas que houveram no país e já vem há longo tempo, tanto é que agora, recentemente, foi discutido sobre isso. Então, há possibilidade da gente ter pessoas formadas já para exercer essa função. E a questão da idoneidade moral, que é uma coisa muito forte, porque para trabalhar com criança e com adolescente, tem que ter... Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que... Evidente que é uma área absolutamente sensível, né? Trabalhar com criança e adolescentes, normalmente em situação de vulnerabilidade, exige não apenas o conhecimento técnico, mas também alguma questão do ponto de vista de vida pregressa, né? Como é que a pessoa se portou ao longo da vida? Isso é feito alguma análise para a candidatura? Para aceitar a candidatura? Se avalia o passado do candidato? Sim, sim. Tem toda uma questão de avaliar se esta pessoa que está concorrendo tem alguma pendência com a justiça, digamos assim. Uhum. E, inclusive, no próprio edital consta, né, de ser impugnada a candidatura se alguém fizer uma denúncia referente a esta pessoa. Então, inclusive, tem alguns casos em Porto Alegre que teve candidaturas já impugnadas, enfim, mas cabe recurso porque o contraditório e a ampla defesa sempre é bem-vindo, segundo a Constituição né, brasileira. Legal. E os candidatos, quem é que avalia e aceita a candidatura? É uma comissão específica ligada ao CMDK, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, e tem algumas participações de pessoas que fazem parte de alguns órgãos. Por exemplo, o Conselho da Criança e do Adolescente, o Ministério Público, Defensoria Pública e várias outras organizações e instituições. Então, esta vai ser a comissão eleitoral organizadora que vai organizar as eleições do Conselho Tutelar.
E é esta comissão que está organizando e acolhendo as denúncias, e é por isso que algumas candidaturas estão sendo impugnadas. Então, vocês imaginem. Já temos um número atualmente reduzido de candidatos e candidatas, com a impugnação e cabe recurso, por óbvio, porque, como disse, tem a ampla defesa e o contraditório, mas se for indeferida, se não for aceita, nós teremos um número mais ainda reduzido de candidaturas ao Conselho Tutelar. Então, é algo a se observar e nos dá um sinal de alerta, né, de fazer um diagnóstico do porquê um número tão reduzido de candidaturas para o Conselho Tutelar, que antes não era, antes nós tínhamos muitas candidaturas, e porque agora o número é tão reduzido e cabe também fazer um estudo para ver quantas pessoas estão sendo impugnadas e o motivo que essas pessoas estão sendo impugnadas, né? Isso me remete à questão de qual a importância que a sociedade dá para esse debate, né? Porque os conselheiros tutelares, eles são eleitos para fazer cumprir o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um estatuto que ele já nasceu com uma resistência a ele, né? Por um setor da sociedade. E nos últimos anos, a gente viu que igrejas começaram a lançar muitos candidatos também para o Conselho Tutelar, tentando levar, né, a sua visão, igrejas, enfim, não só tem as evangélicas, mas não só, né, tentando levar essa visão da sua religião para dentro também desse debate, né, do ECA, enfim, da defesa da criança e do adolescente. Como é que tu vê isso? Tu acha que isso também seria uma questão que está fazendo diminuir o número de candidatos? Kátia, obrigada pela tua pergunta. Eu acho que é bem pertinente ela e também um ponto muito polêmico. Quando eu fui para Brasília, na ocasião, quando eu era conselheira tutelar, foi um dos pontos mais discutidos, porque a gente queria unificar o sistema dos conselhos tutelares no Brasil, para que fossem interligados, para que tivesse um banco de dados, e se eu acessasse em Porto Alegre, o nome de alguém que viesse, por exemplo, da Bahia, ou do Espírito Santo, ou de qualquer estado, ali naquele sistema, eu pudesse ver tudo sobre aquela criança ou aquele adolescente. E uma das questões que foi abordada naquele momento era exatamente isso, o aparelhamento das igrejas neopentecostais nos conselhos tutelares. Então, era uma das nossos grandes desafios ali discutir sobre isso. E no meu entendimento, eu penso que um conselheiro e uma conselheira, independentemente da sua fé, das suas convicções religiosas, ele não pode doutrinar um adolescente ou uma criança. Ele tem que exercer a função na condição de tal que ele ali está, para servir a sociedade e na condição de um servidor público. Então, ele não pode passar ideologias religiosas e sentimentos espiritual que ele tenha para aquela família, para aquele adolescente. Se ele for fazer algum movimento com relação a isso, tem que ser fora daquele espaço. E isso é um grande debate, porque nem todas as pessoas, de fato, desses lugares de religiosos que estão concorrendo ao Conselho Tutelar têm trabalho com criança e adolescente. E aí acaba sendo aparelhado de ser cabide de emprego, de ir exercer aquela função, mas alguém que nunca teve uma convivência tão atual com uma criança e com um adolescente, que não tem isso na sua militância e na sua vida. Por isso que a gente fazia já lá naquele momento atrás, ali, naquele período de 2008, 2010, essa discussão para que pudesse ter assistente social, psicólogas, pedagogos que concorresse ao Conselho Tutelar, porque a pessoa minimamente fez a sua formação naquela área. Então, independentemente de ser militante ou não, teve que estudar 4 anos sobre a infância, sobre como a criança, o adolescente se desenvolve. Então, dizer para vocês que esse é um tema e é um ponto bem polêmico do aparelhamento, então, de religiosos
neopentecostais querendo ganhar esse espaço dentro do Conselho Tutelar. E aí a gente vê quando essas pessoas ocupam esse espaço, não vou generalizar, mas parte delas fazendo um trabalho muito errôneo. Inclusive, o que foi bem pautado lá em Brasília, quando eu fui na época, era os adolescentes e as adolescentes que se consideravam de orientação LGBTQI+, que eram exorcizados, enfim, colocados numa sala e era expulsado o espírito negativo daquela pessoa que estava incorporada pela sua orientação. Isso feito por um conselheiro tutelar. Não por um, mas por vários, porque E esse remunerado. era o procedimento. E remunerado por um Estado laico. Exatamente. Essa discussão do Estado laico é importante a gente fazer, né? O Estado ele tem que ser laico de fato e de direito. Ele tem que contemplar a livre liberdade liberdade de culto das pessoas. E ele não deve impor uma religião única ou aquela que eu acho que deve ser porque eu estou ali num espaço de poder. E tu percebe isso hoje em Porto Alegre? Qual é a situação que tu percebes hoje? Em Porto Alegre a gente tem algumas micro-regiões, assim, eu não posso ser indelicada aqui de fazer apontamento, mas a gente percebe, até porque eu fui conselheira, né, tutelar em Porto Alegre e eu visualizei muitas questões que fugiam um pouco da rotina e que não eram legais. E eu posso dizer isso porque na minha família a gente tem uma religião assim das mais diversas, né? Tanto batuqueiro como evangélico, como católico. Então eu venho de um lugar que eu transito muito nessas experiências religiosas. E não é por isso que no Conselho Tutelar eu fui ali impor alguma questão religiosa. Mas eu cheguei já no Conselho Tutelar com um privilégio muito grande, digamos assim, cognitivo, porque eu estava saindo da graduação de psicopedagogia clínica institucional, na qual eu sou formada, da PUC. E aí, em 2007, eu concorro, então, ao conselho, e em 2008, eu tomo posse como conselheira tutelar. Então, eu estava naquele ritmo de querer mudar, de querer fazer o trabalho muito assim certo, e eu visei um trabalho técnico e não um trabalho religioso, né, visando sim o Estado laico, que é aquilo que é muito caro para nós. Como é que tu percebes assim a participação das pessoas? Por exemplo, a gente sabe que essa eleição, embora seja muito importante, ela é pouco divulgada se for comparada com uma eleição convencional, né? E qual é a adesão das pessoas? Percentualmente, por exemplo, em Porto Alegre, quantas pessoas dos eleitores habilitados, que todos estão habilitados, vão votar, em média, sabes? É uma informação desafiadora, né? Mas o que eu posso dizer é que nem todas as escolas abrem para votação, são escolas específicas só, porque é uma eleição facultativa, ou seja, não é obrigatória. Então, eu penso que agora, com os novos critérios, e esse é um dos, de que quando eu fui conselheira tutelar, as pessoas poderiam votar em mim, elas morando em Porto Alegre, em qualquer bairro. Uhum. Hoje, por exemplo, quem é da micro-região 8, que é esta micro-região na qual nós pertencemos geograficamente falando aqui, que é o centro da cidade, só podem votar nas candidaturas da micro-região 8, ou seja, centro, se morarem no centro. De outros bairros da cidade não pode votar naquela candidatura. Então, isso é muito interessante. E tem que comprovar a residência? Tem que comprovar a residência ou ter um trabalho, enfim, ou voluntário, ou um trabalho formal ali naquela região. Uhum. Então, isso foi um dos critérios também que diminuiu o número de candidaturas. Porque não é mais todo Porto Alegre que pode votar em ti. Porque acabava sendo como se fosse uma eleição à vereança. Sem se falar que o material, ele aparecia, o material da pessoa que estava ali, por exemplo, eu quero passar o meu material para a Kátia, aparecia a minha carinha, Kátia, na frente e atrás dos outros 4 candidatos. Que ou poderiam candidatas. ser de outras micro-regiões. Não, tinha que ser daquela daquela. micro-região, mas todo Porto Alegre poderia votar em mim. Se eu tivesse candidata pelo centro, Restinga poderia votar, Bom Jesus poderia, Rubem Berta poderia, Ilha poderia,
Agora já não. Agora, se eu estou candidata pelo centro, somente a região centro pode votar em mim. Então, se tornou uma eleição personalizada, muito personalizada, uma eleição muito tete a tete ali com o eleitor, olho no olho, conversando. E também uma eleição muito individual, porque agora só pode o material de uma pessoa. Atrás já não pode mais ter o que se chamava grupo, né? Que não pode se falar nem chapa e nem composição. Sim, porque Então, tu pode votar em até 5 candidatos, isso, são né? 5. Mas o material é separado. E antes o material não era separado. Era o material destaque da Pérola, por exemplo, e dos outros colegas, 4 colegas da Pérola atrás. Então, todas essas questões, essas modificações, no meu entendimento, acabaram diminuindo o número de candidaturas, né? O financiamento dessas campanhas é pessoal? Tipo, ou tem alguma verba pública? Não tem nenhuma verba pública. A pessoa ela tem que correr atrás da sua própria estrutura. Me lembro que eu parcelei em várias vezes o material quando eu fui candidata. Eu fiz 100 mil, na época 100 mil exemplares, né? E não tinha as redes sociais tão forte como hoje tem. Não tinha ainda o Instagram e não tinha o Facebook. Ele estava recentemente chegando. Era ainda a onda do Orkut. Então, as pessoas não acessavam tanto, até porque nem todo mundo Até porque durou tem muito acesso. pouco, né? Durou pouco. Deixa eu te perguntar uma coisa, Pérola. O que tu tem, assim, de... pensando na tua experiência como conselheira, né? Que tipo de ocorrências são mais comuns para um conselheiro ter que resolver? São ocorrências policiais? São ocorrências de abandono? O que é o mais comum na vida de um conselheiro? Sim, bem interessante. As ocorrências mais comuns assim que vinham era ficha de FICAI, que é ficha de não frequência à escola. Então, a evasão escolar nas comunidades carentes, ela acabava sendo muito alta. Depois, com o Bolsa Família, ela se modificou, porque para ter acesso ao Bolsa Família, a frequência escolar era um dos requisitos. E X número de faltas caberia, então, à direção da escola, né, levar ao conselho tutelar e fazer a notificação. E isso daria... como se diz, uma advertência para este pai, para esta mãe ou para o cuidador desta criança, para que fosse cumprida, então, as devidas medidas de proteção, né, a esse cuidador. Né? Então, assim, ficha de infrequência escolar. Outro caso que me espantou bastante, que a gente recebia muito, era abuso sexual com relação à criança e adolescente, em especial a crianças. Teve um caso bem pesado, assim, na época, porque eu não sou velha, eu sou relativamente jovem, mas eu era muito jovem quando eu assumi o Conselho Tutelar, e a minha formação em psicopedagogia clínica institucional me ajudou bastante a enfrentar algumas questões, mas eu me recordo de um abuso sexual com uma criança de 3 anos, que foi bem pesado, que este bebê teve que passar por uma intervenção cirúrgica, inclusive, para reconstruir, enfim, a parte do ânus, coisa e tal. E esta mãe negava, eu sei que é bem forte o que eu estou dizendo, mas é a realidade, e a realidade tem que ser dita. E esta mãe negava esse abuso deste bebê porque o pai estava incondicional. E ela não queria que ele retornasse novamente para a prisão. Então, ela inventou uma história que a criança caiu no gasômetro e uma pedra fez com que tivesse a fissura ali, enfim. Mas no diálogo e na triagem com os médicos especialistas no caso, enfim, foi descoberto que havia de fato, foi diagnosticado que havia de fato um abuso sexual. Esse é um caso que eu estou falando porque mexeu assim bastante comigo. Estou aqui falando de uma forma muito breve, porque se eu fosse falar propriamente dito de como foi as questões, mexeram bastante comigo. Na época eu cheguei até a dizer que eu estava um pouco gripada, entrei dentro do banheiro do Conselho Tutelar e
chorei muito, muito, muito. Depois sequei as lágrimas e disseram: Pérola, tu estás com os olhos vermelhos. Eu falei: é uma rinite alérgica que está predominando, assim, os meus olhos. Então, assim, pra gente que vem de uma família construída e organizada e com muito afeto, que foi o caso da minha família, e me sinto privilegiada, assim, afetivamente por isso, porque não é uma realidade muito frequente nas famílias negras, porque a gente sabe de toda a questão histórica que um contexto de escravização fez com que houvesse. As pessoas negras foram transferidas das senzalas para as periferias. E é essas periferias que hoje a gente quer modificar e transformá-la. Penso que não só temos que sair, porque se diz muito em sair das periferias e construir um outro lugar. Penso que tem que esta galera jovem que está ingressando na universidade pela política de cotas de ações afirmativas, ela tem que permanecer na periferia e transformar essa periferia. Porque as pessoas têm que saber que as pessoas vindas de lá podem dar certo. E por que eu estou falando isso? Porque eu atendi casos exitosos no Conselho Tutelar, que eu fiz essa juventude procurar o curso preparatório de vestibular, e hoje são pessoas que já estão formadas na universidade, estão, enfim, já no mercado de trabalho exercendo a sua profissão. Então, por que eu estou colocando isso? Porque o Conselho Tutelar ele acaba sendo um apagador de incêndio. E eu acho que este incêndio a gente tem que apagar ali. Por isso a importância de termos conselheiros tutelares e conselheiras comprometidas com uma pauta progressista e com uma pauta que visa a diversidade. Porque daí a gente pode fazer essa transformação. Se ali é um apagador de incêndio, então é ali que as políticas públicas devem ser devidamente articuladas e encaminhadas. Então, um conselheiro tutelar, uma conselheira, ele tem que ter essa expertise. Ele não tem só que fazer atendimento para apagar incêndio. Ele tem que se articular com a sociedade, com a comunidade, com a rede de atendimento e com os diversos movimentos social que a sociedade tem. Movimento negro, movimento feminista, movimento sem terra, movimento de bairro, movimento de mães, enfim. É uma área que eu gosto bastante de falar, assim. Então, se vocês deixarem, eu fico um tempão falando. Pérola, sobre isso mesmo. Tu falaste há pouco a questão que a periferia tem que se organizar. Eu te pergunto, então, a comunidade negra deu um exemplo nas últimas eleições ao eleger a primeira bancada negra de Porto Alegre, que depois se transformou já uma bancada negra na Assembleia. E tu achas que no âmbito do Conselho Tutelar, da presença do Conselho Tutelar, a comunidade negra está atenta para isso também? Para essa necessidade também? Obrigada pela pergunta. Acho que mais uma das perguntas inteligentes e pertinentes. Eu costumo dizer sempre, assim, nas falas que tenho feito ultimamente, que com a morte do Beto Freitas, a chute no Carrefour, simplesmente pela cor da pele dele, de ser negro, e pela morte de Marielle Franco, no Rio de Janeiro, só pelo fato dela ser uma mulher negra e também foi violência política, pela morte de George Floyd nos Estados Unidos, um homem negro também, sufocado e dizendo: eu quero respirar, eu preciso respirar. E por último e não menor, a morte da Yaya Bernadette na Bahia, agora, foi uma das últimas violências que tivemos. Inclusive fizemos um ato na Esquina Democrática no dia 24 agora, de agosto de 2023, fez com que a sociedade brasileira, em especial gaúcha e porto-alegrense, tivesse um outro olhar no que diz respeito a questionar quem são os nossos representantes, em quem estamos votando e por que não estamos lá. E isso fez com que a bancada negra surgisse em 2020. Porque as pessoas estão pedindo. Não é eu que estou dizendo, Pérola, não é ninguém. As pessoas estão pedindo candidaturas populares que vêm, de fato, de dentro dos movimentos sociais. Porque elas querem alguém que possa, de fato, as representar. Alguém que tenha vivido o que elas viveram. De pegar um ônibus cheio, de não ter possibilidade de ser atendido pelo posto de saúde,
de ir ali na assistência social, tentar entrar em algum programa federal e ter negado por diversas questões criteriosas que a burocracia assim o faz. Então, através disso, a gente conseguiu eleger uma bancada em 2020 que se desfez de forma muito positiva, porque conseguimos ter candidaturas que ganharam e estão ocupando a Assembleia Legislativa e também a Câmara de Deputados, que eu espero que futuramente seja a Câmara das Deputadas também, não só dos deputados. Que essa questão de gênero a gente possa estar incluindo ali do logo, porque representatividade importa muito, e a gente sempre fala dessa psicologia aí subliminar, então os recortes eles têm que ser feitos. E o nosso grande desafio enquanto movimento social, população organizada, é a gente recriar a bancada negra novamente em 2024. Com representatividades antirracista, feminista e que combata também qualquer tipo de discriminação com relação à comunidade LGBTQI+. Pérola, a gente está finalizando nosso bate-papo. Queria que tu deixasse um serviço, né? Agora em setembro, então, vai ser a campanha dos conselheiros, né? A eleição em 1º de outubro. Como é que chama a população a se envolver nesse processo? Eu acredito que hoje, com as redes sociais, fica muito mais fácil para as pessoas acessarem, né, essas informações. Então, acho que as pessoas podem ir ali no Google, pesquisarem o Conselho Tutelar da sua região. Lembrando que o Conselho Tutelar não é só aquele que tira a criança dos pais ou das mães. É aquele que tem que ser conselheiro, portanto, aconselhar, conversar com a família, às vezes verificar e diagnosticar que o problema não é só da criança ou do adolescente, que pode ser do pai ou da mãe. Então, fazer um trabalho sistemático de diálogo, de conversa. Aliás, geralmente, né? Geralmente. Não é da geralmente. criança. Então, isso é importante, por isso, ter um olhar técnico deste conselheiro ou conselheira que está ali prestando esse trabalho. Então, o Conselho Tutelar é aquele que faz o encaminhamento para os cursinhos pré-vestibulares, é aquela que faz o encaminhamento para a área de serviço, de saúde, de segurança pública, de assistência social em especial. E essas pessoas podem estar acessando o site da Prefeitura de Porto Alegre, que ali vai ter um link que diz Eleições 2023 para o Conselho Tutelar. E aí ela vai achar ali a sua microabrangência de região, de acordo com o bairro na qual ela reside. Esta é a dica. Então, gente, fica a dica, né? Se envolva nesse debate, porque é fundamental. Já diz que o futuro, né, são as crianças. Então, vamos aí criar um ambiente saudável para as nossas crianças crescerem e florescerem, né? Uma infância sem racismo estrutural e uma infância que possa acolher as mulheres, que a cor da roupa delas não seja só o rosa, que possa ser todas as cores. Inclusive todas o as azul. Cores do arco-íris. Isso aí. Muito obrigada, Pérola, pela agradeço. tua participação. Te convido a continuar aqui conosco no programa, porque aqui no podcast, de fato, todo mundo mete a colher. Agora, nós vamos para o Descomplicando, mas antes disso, se você acredita que é possível fazer um outro jornalismo, uma outra comunicação, se você gosta dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato, RS, nos apoie. Entre lá no nosso site e tem um banner do lado lateral, do lado direito, e do Apoie-se. Contribua com qualquer valor mensal e vai estar contribuindo para a gente construir uma outra comunicação. Descomplicando a economia. Bom, depois dessa entrevista aqui, desta simpatia toda, né, da Pérola, eu acho que a gente tem que fazer um estatuto de proteção do super rico. Gente, Vocês estão polêmica. preocupados? Vocês estão preocupados? Né? Vocês estão preocupados que vamos tributar os super ricos? Tem muita gente preocupada que os coitados dos super ricos, né? Pobre, coitados. Vão deixar o país. Isso. Eles precisam de proteção. A gente tem que encontrar alguma forma de protegê-los. Quem sabe um conselho tutelar de proteção ao super rico. Né? Olha que boa ideia essa, hein? O salário vai ser ainda maior do que 6 mil, né? Com certeza. Vai ser salários assim na casa dos milhões. Né? Na casa dos milhões.
Vamos lá. O presidente Lula publicou essa semana uma medida provisória que, na verdade, é uma outra tentativa de tributar. Não é nem de tributar, é de... É bom que a gente perceba que nós não estamos tributando os super ricos. Nós estamos apenas encontrando uma forma de fazer com que eles paguem o que eles devem. Não é nenhum tributo novo. Não é nenhum tributo novo. A medida provisória, ela apenas ela equipara os fundos exclusivos aos fundos abertos. Né? Vocês têm dinheiro nos fundos exclusivos, Centeno? Eu nem sei o que é isso. É barbada. Se você quiser fazer um fundo exclusivo, basta que você tenha 10 milhões. Ah, Então não tem. simples. Então, quer dizer, se você tiver 10 milhões, você pode iniciar um fundo exclusivo. E cada aplicação tem que ser no mínimo de 1 milhão. A cada aplicação. Então, tu pega 10 milhões, não é 10 milhões em casas, imóveis, não. É 10 milhões em dinheiro, em cash, no banco. Aí tu vai lá e constitui um fundo exclusivo. Esse fundo é meu. E contrata um administrador do fundo exclusivo. O administrador sabe quanto ele cobra por ano para administrar? Nem imagina. 150 mil. Né? Para administrar. Por ano? É Por por mês? ano. Não, é por ano. É taxa de administração. 150 taxa. mil. 150 mil. Então, 10 milhões, 150 mil, aquela taxinha de administração. No Brasil, nós temos a estimativa do governo é que tem 2.500 pessoas que têm fundos exclusivos. E aí alguém vai perguntar, mas esses fundos são isentos? Não, não são isentos. Eles pagam tributos. Quando resgata. E como é que funciona o fundo? A gente entra no Banco do Brasil, na Caixa, enfim, e aplica um dinheirinho ali num fundo aberto, né? Eu vou botar ali num fundo qualquer ali. Tem vários nomes de fundos abertos. Eu boto R$1.000, boto R$500, R$200. A poupança está dentro disso? Não, a poupança não. Não. Poupança não. São os fundos, é fundo de investimento aberto. O banco oferece vários tipos de Sim. fundos, vários tipos. CDL, não sei o quê. Isso. O E aí, fundo, eles rendem um pouquinho mais que a poupança, né? exato, porque ele é um bolo de dinheiro de muita gente e que o banco administra e vai lá e diz assim, eu vou comprar algumas ações aqui, vou investir em CDI ali, vou investir... E vai investindo em vários produtos de tal forma que vai gerando um rendimento médio, que vai distribuindo para os investidores. A maioria das pessoas que tem aplicação em banco são os fundos abertos. Como é que se tributa o fundo aberto? Ora, não se tributa só quando eu resgato o dinheiro. Tributa a cada 6 meses a Receita Federal, o governo vai lá e estima o valor do rendimento e cobra o imposto. Estima Direto. Direto. O imposto vai de 15 ou 20%. 15 ou 20%, dependendo do prazo de investimento. Se o prazo for mais longo, o tributo é menor, é 15%. Um prazo mais curto, o tributo é um pouco mais alto. É para estimular que as pessoas deixem o dinheiro aplicado. Pronto, isso é os mortais funcionam assim. Os imortais, os super ricos, eles não têm essa tributação no meio do caminho. É só quando ele resolve tirar o dinheiro do fundo. Só que ele não resolve nunca. Ele vai transferindo o fundo, vai só ganhando dinheiro. O próprio fundo compra as coisas que ele vai usar e ele continua usando. Né? O fundo vai investindo, compra um imóvel. E quem é que usa o imóvel? O próprio milionário. Compra veículos para poder vender depois. Quem é que usa o veículo? O próprio milionário está usando. Então, o fundo administra o patrimônio do bilionário, e ele nunca resgata o lucro. Como ele nunca resgata, não cobra o tributo. O que o governo está fazendo? Olha, vamos tratar de forma isonômica. Se nós, mortais, pagamos a cada 6 meses o imposto estimado, vamos fazer com que os imortais também paguem a mesma coisa. É só isto. É só isso que está gerando essa gritaria toda. É eles pagarem como qualquer outro paga. Bom, quanto é isso? Isso é um dado importante, né? Quanto que essas 2.500 pessoas têm nos fundos exclusivos? A estimativa é que tenham perto de 800 bilhões. Ele tem
o valor mínimo para investir é 10 milhões, né? O total para 2.500 pessoas, perto de 800 bi. Divide 800 bi por 2.500, o valor médio que cada uma dessas pessoas tem é 300 milhões. Eles não usam isso tudo numa vida, né? Só sendo imortal mesmo. Olha que tem que comer comida. O cara, assim, tirar aquilo ali para ir para um restaurante, tem que comer, né? Ó, Tem. de tudo isso que tu falaste, a coisa que mais me partiu o coração é que esses caras vão ter que pagar 150 mil para o administrador do seu fundo. Exato. Isso me deixou Olha o que eles ganham. arrasado. Olha, Centeno, o que eles ganham. Eu sei que tu tá preocupado com os teus fundos, né? Sim. Isso. Eu estou mais preocupado com esse cara que tem que pagar 150 mil para o administrador. Por ano. Não, e é um cara que trabalhou a vida inteira, entendeu? Para economizar isso, né? Oi, tem que pagar. Não, 150 mil. Olha, vocês têm ideia, eu costumo sempre usar as contas assim de tentar assim comparação, né? Quanto tempo a gente guardaria 10 milhões para começar um fundo? Né? Eu quero começar um fundo amanhã, mas eu só posso guardar R$1.000 por mês. Eu guardo 12 mil por ano. Quando é que eu vou chegar a ter 10 milhões? Em 800 anos. Logo ali. É logo ali. Quer dizer, só não faz quem não quer. Exatamente. Isso. Essa gente preguiçosa, né? A pessoa assim, né? Não Se a quer trabalhar. Isso. Vivendo só do rendimento, né? E veja o que o cara tem. 800 bilhões guardado. Ele nunca pagava tributo. Agora o governo diz, não, tu vai pagar que nem os outros. Tu vai pagar que nem os outros. Então tu vai pagar a cada 6 meses, tanto 15%, se for rendimento de curto prazo, e rendimento de longo prazo é 15%, e se for de curto prazo é 20%. É isso que tu vai pagar. Mas não é sobre os 800 bi. É sobre o rendimento. É sobre o lucro. Qual é o lucro desse cara? Né? Qual é o lucro desse cara? A estimativa do governo é que dê para arrecadar este ano aproximadamente 3 bilhões. No ano que vem parece que são 13 bilhões, né? Cobrando 2 vezes no ano, que dá para arrecadar desses fundos aí. Mas se o cara quiser antecipar e pagar este ano, né? Porque essa norma vale para o ano que vem. Mas se ele quiser pagar esse ano, o governo ainda dá uma chance. Ainda diz, não, vamos reduzir de 15% para 10% a alíquota para ti pagar, para tu vir aqui e pagar, né, o teu rendimento. Isso, antecipadamente, um desconto, né? Afinal de contas, todo mundo merece um descontinho. O que esse cara ganha se ele investisse em título do Tesouro 800 bi? Título do Tesouro, o juro do título do Tesouro é o nosso juro Selic, aí, 13,25%. Que dá aproximadamente ganho real, acima da inflação, portanto, acima da inflação, 8%. Ele ganha com 800 bi, esses caras ganham com 800 bi em torno de 80 bi por ano, sem fazer absolutamente nada. Ganham do governo, se ele transformar todo o fundo dele em título público. Ele ganha 8% ao ano de ganho real. Ele pagando imposto de renda, o governo acha que dá para cobrar em torno de 6 a 8 bi ao ano. Isso faz muita falta. Mas vamos imaginar se cobrasse o imposto sobre grandes fortunas. Veja, é 800 bilhões de riqueza. Se nós tivéssemos o imposto sobre grandes fortunas de 1,5%, esse cara pagaria por ano 11 bilhões. Esses caras pagariam 11 bilhões de imposto sobre grandes fortunas, pagam imposto de renda mais 6 bilhões, vai dar 20 bilhões, mas ele ganha 80. Eles ganham 80 bilhões em investimento público, em título da dívida. Quer dizer, isso é uma afronta à sociedade brasileira. É uma afronta. É absolutamente necessário que essa MP seja aprovada no Congresso Nacional. Ser contra esta MP é ser contra a população brasileira. Não é ser a favor dos ricos, é ser contra a população brasileira. É isso que significa. Né? A pressão que o Congresso hoje está fazendo contra a MP é uma pressão contra a população brasileira e a população tem que saber disso. E alô, você que é classe média, que tem ali o seu carrinho, o seu apartamento,
não é de vocês que a gente está falando. Então, vamos pensar em quem está passando fome. Vocês não Vamos são pensar. imortais. Vocês não são imortais. Não são imortais. E vamos pensar em quem sobrevive com um salário mínimo. Gente, é muita desigualdade, né? É. Mas vamos lá que nós vamos mudar esse país. Prensa na imprensa. Pois é. Eu sou obrigado a voltar a tratar de um assunto aqui que eu já tinha tratado antes. Que assunto é esse? Esse assunto é a falta de autocrítica da mídia, especialmente da mídia empresarial, quanto ao impeachment sem crime de responsabilidade da presidenta Dilma Rousseff. Bem, por que eu estou voltando a tratar desse assunto? Eu estou voltando a tratar desse assunto por uma razão simples. A mídia essa mídia que eu me refiro, a mídia hegemônica, ficou empolvorosa com a ideia do Lula de fazer uma espécie de reparação a Dilma, né? Aliás, essa semana está completando 6 anos do impeachment sem crime de responsabilidade. Bom, isso foi suficiente para os grandes jornais, né? Que são jornais que eles não são tão lidos assim, mas eles criam a agenda da mídia empresarial. E o Globo, o Estadão e a Folha de São Paulo. Os 3 se manifestaram, alguns de modo mais enfático, outros menos, em relação a essa proposta do Lula e reafirmando sua posição, né, porque eles foram cúmplices do golpe. Aliás, não só desse golpe, é bom sempre lembrar, eles foram cúmplices do golpe de 64 e 2016. Demoraram 50 anos para fazer a autocrítica de 1964, que fizeram em 2014. Uma autocrítica, digamos assim, uma meia-sola, não propriamente uma autocrítica. Uma autocrítica branda. Uma autocrítica light, descafeinada. Tá? Bom, então, é essa coisa, né? Vocês sabem que essa questão do golpe, da ciência de que houve um golpe, da consciência das pessoas que houve um golpe, isso já é histórico, né? Essa batalha eles já perderam para a história, né? Assim como perderam a batalha da Lava Jato, perderam para a Vaza Jato depois que veio à tona aquela torrente de informações do Telegram, onde o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, urdiam o que acabaram fazendo. Bom, essa questão do golpe, então, ela, sobre se foi golpe, né, eu digo até que até o cavalo aqui, onde está montado o General Osório, aqui na Praça aqui do lado. Até o cavalo de bronze do General Osório sabe que foi golpe, entende? Porque é uma obviedade. Mas é interessante notar que a Folha fez uma coisa diferente dos outros, que a Folha disse que não foi golpe. Porém, ela disse que o impeachment foi legal. Por quê? Porque havia uma grande recessão no país. E era preciso resolver essa questão da recessão. Ou seja, não foram as pedaladas fiscais. Foi a recessão. Agora, onde está escrito na nossa legislação que uma recessão resulta em deposição do presidente? Poderia depositar se fosse parlamentarismo. Nosso sistema, como já foi posto em referendo, em discussão mais de uma vez, é o presidencialismo. Ou seja, foi golpe. Dizendo que não foi golpe, ela afirmou que foi golpe, né? Então, para terminar... E afirmou que foi um golpe sem motivo. Exatamente. Foi um golpe sem motivo. Então, foi... Então, eu gostaria de observar, porque eu anotei aqui, e isso eu vou ler brevemente, 3 linhas do discurso que a Dilma pronunciou no dia 31, ou seja, há 6 anos, 31 de agosto de 2016. Tá? Então, isso mostra, esse trechinho assim, mostra o que seria que viria pela frente. Ela diz o seguinte: o golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino. O golpe é homofóbico. O golpe é racista.
é a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. Olha, isso é profético. Até porque, e ela não sabia disso, veio Bolsonaro depois. Era isso. Era isso. E ainda vamos ter que falar sobre o papel da mídia aí nessa construção de Bolsonaro, mas fica para um outro programa, né? Sim. Gente, estamos chegando agora no momento mais divertido do nosso podcast. Figuraça da semana. Mas antes disso, não esqueça de curtir e compartilhar o nosso podcast. E também deixa lá o teu comentário, o teu feedback, a tua sugestão, para a gente estar aí melhorando, né? A gente está sempre melhorando, buscando melhorar na vida, né? E no nosso podcast também. Diga lá, Centeno, qual é a tua figuraça dessa semana? Figuraça. Essa semana não está muito boa. Não, né? Porque nós estamos... Tá fraquinha. É assim, ó. Eu tenho um candidato, eu sempre tenho candidato. Mas essa semana tem um problema, que nesse momento que nós estamos gravando esse programa, estão sendo ouvidos em Brasília Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Mauro Cid e mais 4 pessoas simultaneamente pela Polícia Federal. Então, a nossa figuraça da semana, e como você sabe, figuraça pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, essa figuraça da semana pode estar saindo nesse momento, entende? Pode estar nascendo nesse momento. E nós estamos levando da semana. E nós estamos levando essa bola nas costas. Então, a minha figuraça da semana, como eu não sou vidente, né? A minha figuraça da semana é o Ricardo Salles. É o Ricardo Salles que, como disse a deputada Sêmia Bonfim, não é mais o relator da CPI do MST. Ele é o relator. Entende? Então, a minha figuraça da semana é o relator Ricardo Salles, uma vez que se tornou réu. Muito bom. Gostei dessa figuraça, hein? Mas eu quero trazer uma outra figuraça, que foi uma figuraça que eu conheci, né, que esteve em Porto Alegre na semana passada, mas que essa semana continua no Brasil, fazendo uma ampla campanha pela libertação do seu filho, o Julian Assange, que é o John Shipton, um senhor de 73 anos, que está viajando não só pelo Brasil, mas pelo mundo, né, fazendo essa campanha, divulgando o filme, o documentário, que, aliás, nessa quinta-feira, dia 31, entrou nos cinemas do Brasil, um documentário sobre a luta, né? Chama Itaca, a luta de Assange, de Ben Lawrence, onde traz toda a luta dele e da esposa do Assange pela libertação, né? E fica aqui, então, a minha posição, né, pela libertação de Assange, sim. O ato aqui na Sala Redenção foi maravilhoso, estava lotado. E um voto internacional. Um voto internacional. É difícil, né? Na verdade, eu não tenho nenhuma figuraça da semana, né? Na verdade, a figuraça da semana eu queria propor aqui Vitor Hara, né? Porque finalmente foi julgado o general que matou Vitor Hara no golpe de 73 no Chile, né? E o próprio general se mata, né? 50 anos depois. 50 anos depois. Claro que é uma figuraça que eu estou aqui, muito mais do ponto de vista emotivo, cultural, histórico, do que figuraça da semana. Na figuraça da semana eu vou com a Kátia. O pai do Assange realmente está fazendo assim um trabalho impressionante, né? De nos mostrar, né, a história, o que está por trás da prisão do Assange. É muito mais do que simplesmente a prisão de um hacker, né? É muito mais. E tu sabe que na entrevista com ele, que nós fizemos para o Brasil de Fato, lembrei da campanha pela libertação dos 5 heróis cubanos. Não? Exatamente. E tem que ser assim mesmo. Eu acho que as campanhas, a libertação dos 5 heróis cubanos só foi à frente mesmo quando ela se internacionalizou. Quando era todo mundo pedindo a libertação, né? E eu acho que o Assange também vai
vai ter que ser assim. Pérola, tem alguma figuraça aí para nos lançar? Pois é, eu vi vocês falando aqui, fiquei pensando. Eu tenho uma figuraça para apresentar para vocês. Eu acho que figuraça não só da semana, mas do ano, para mim é o ministro Dr. Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, que popularizou o que significa o racismo estrutural, o que é, para quem serve e a quem combater esse racismo estrutural vai favorecer, que eu acho que está muito ligado também ao que aqui foi discutido, que é a questão da reforma tributária. Lembrando que o Silvio Almeida é advogado e é um especialista em direito tributário. E ele vai falar no livro dele sobre esta questão, que a mulher negra é a que mais paga imposto e que a gente tem que combater esta igualdade no que diz respeito a uma questão de gênero, raça e etnia. Então, para mim, esse cara que popularizou o conceito do racismo estrutural, que está na boca de todo mundo, tu vai numa pessoa da comunidade que mora lá no morro, ela vai estar falando sobre isso com muita propriedade, com muito empoderamento. Então, para mim, ele é o cara da semana. Esse cara com um currículo invejável, assim, de altíssimo nível, e que tem sido um exemplo para todos nós de que é possível mais e que é possível a gente avançar, né, com as ações afirmativas, que eu sempre falo e que é muito cara para mim, porque eu sou fruto dessa política, né? Bom nome, Pérola. Mas nós perdemos. Eles têm 2 votos. Nós já temos 2 votos aqui, mas é um ótimo nome. Excelente nome. Eu também Eu cheguei a votaria no Perdi Silvio no Almeida. voto, mas não na qualidade, né? Não, maravilhosa a qualidade. Gente, então, a nossa figuraça da semana é o John Shipton. Agradecer, então, a participação da Pérola, do Dão Real, Ayrton Centeno, meu companheiro camarada no leme desse programa, no podcast De Fato. Convidar você a contribuir com o Brasil de Fato, apoia.c/Amigos do Brasil de Fato, RS. Não precisa contribuir com 10 milhões, 10 bilhões, né? Se tiver R$10 por mês, R$15 já ajuda muito para a gente continuar a fazer o nosso trabalho com qualidade e credibilidade. Até a próxima semana. Esperamos vocês em mais um episódio do De Fato. Você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.